é altíssimo, né? Em cada 3 pessoas que se casa, um se divorcia, né? Então, o matrimônio, a família, o casamento, aquilo que Deus instituiu ultimamente tem se tornado algo de pouca importância. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que a família, ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja. Então nós temos que dar valor e falar da importância que tem essa grande instituição que Deus criou. Lendo mais alguns versículos, diz mais, versículo 6, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vemos aqui o grande conselho de Cristo para nós, para a nossa família, para a sociedade, de forma geral. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não tem autoridade para separar. E no caso é da sua mulher, da sua família, né? Mas é justamente isso que o homem tem feito ultimamente. Casa sem os devidos cuidados, sem os devidos seguir as orientações da palavra de Cristo, e pouco tempo se passa com a família. E aí por qualquer motivo aí que surge a dificuldade, já vai separando da sua esposa e vice-versa, né? Então esse procedimento é ilícito, esse procedimento que muitos têm seguido, tem causado justamente o cumprimento da palavra de Deus, né? Mas a gente tem que ter o mínimo de cuidado para não seguir nessa conduta perigosa aí. Então, lendo mais alguns versículos da palavra do Senhor, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, nós encontramos também, versículo 4, nós encontramos aqui alguns conselhos da palavra do Senhor para nós. Seguimos a palavra de Deus para os nossos dias, né? E a importância que tem ela na nossa vida. Capítulo 13, versículo 4, por inspiração divina, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então vemos aqui que Deus ele leva a sério, né, o matrimônio, e todos nós devemos levar a sério a responsabilidade de ter uma família e seguir fielmente os conselhos aqui, porque hoje é muito comum o homem, a mulher também, seguir a conduta da maioria, porque geralmente o ser humano gosta de copiar as coisas dos outros, né? E muitos ficam se gabando pelos prazeres ilícitos que levam muitos em seguir, pelo fato de ter 1, 2, 3 mulheres, namorado, enfim. Mas esquecendo que na palavra de Deus está escrito que Deus ele não aceita esse tipo de comportamento, né? O ser humano ele foi criado lá no início, quando nós lemos na palavra de Deus, que Deus ele deu uma mulher para Adão. Ou seja, foi um casal, né, que Deus instituiu ali. Com o passar do tempo, dos anos, dos séculos, vamos dizer assim, o homem procurou seguir uma conduta bem diferente, um conselho bem diferente daquilo que Deus tinha instituído. Na verdade, como o sábio Salomão fala, que Deus ele fez o homem perfeito, porém ele buscou muitas invenções para a sua vida, né? E essas invenções têm levado a muitos cada vez mais distantes dos conselhos da palavra de Deus, né? Então vamos ver o texto aqui, que nos fala aqui em Malaquias, um texto paralelo a este aqui. Nós encontramos outro conselho da palavra de Deus para nós, aqui no livro do profeta de Deus, né? E falando da importância do matrimônio, da família. Capítulo 2, e versículo 14 diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o
Senhor, o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, que ele buscava a condescendência de que prometera, a descendência, desculpa, que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que eu odeio o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então vemos aqui que Deus, ele, mais uma vez, ele nos aconselhando através da sua palavra, ele diz que Deus odeia o quê? O repúdio, né? O divórcio. E o propósito de Deus é que as famílias permaneçam. A partir do momento que um jovem ou jovem se casem um com o outro, ele possa permanecer até o fim da vida. Antigamente isso era mais comum na vida do cidadão, né? Mesmo sem conhecer a Deus, ele seguiu esta conduta, esse conselho, né? Mas hoje em dia não, as pessoas já têm muitos comentários, muitos conselhos que as pessoas têm seguido e não têm acatado o conselho de Deus, né? Então, outro texto bíblico aqui que nós encontramos é no livro de João. Nós vemos aqui que Cristo Jesus, ele dando para nós a importância do matrimônio. Ele, lá no capítulo 2 de João, o Evangelho, ele esteve presente em um casamento, e aqui a gente pode ver que aquilo que ele fez lá no início, mais uma vez, ele confirma aqui na história aqui, através deste grande homem de Deus que foi o João discípulo amado, conhecido, né? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então Jesus aí aqui, nesta ocasião, deste grande evento, ele mostra-se presente. E não somente a sua pessoa, mas confirma aquilo que ele fez lá no início com Adão e Eva. Ele estava presente ali naquele matrimônio. E o que a gente pode perceber, irmãos, que este casal aqui, no tempo de Cristo Jesus, ele teve uma sabedoria muito grande de convidar o próprio Criador dos céus e da terra para o seu relacionamento. E isso que todos nós temos que fazer também. Muitos têm deixado de seguir estes conselhos, têm deixado de convidar a Cristo para estar junto com a sua família, e os resultados não são os melhores que a gente possa esperar, não é verdade? Então aqui, outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs, é no 2 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo, ele falando aqui, já no sentido espiritual, porque o relacionamento, o matrimônio, ele tem um sentido duplo, né? Jesus, ele compara seu relacionamento com a sua igreja com um matrimônio, né? E o apóstolo Paulo, ele nos fala isso claramente, né? 2 Coríntios capítulo 11, precisamente, ele diz assim: porque, versículo 2, zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, essa preparação, essa pureza, assim como uma jovem, uma virgem pura, precisa estar preparando-se para com seu noivo no sentido literal, semelhantemente, muito mais do que isso, a igreja como um todo precisa estar preparada, precisa estar pura para encontrar-se com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Então vemos que é muito importante nós dar valor e seguir a orientação da palavra de Deus, no sentido de que o matrimônio é algo que foi instituído pelo Criador, e usando este símbolo, a gente vê aqui na palavra de Deus que temos que estar preparados, irmãos. Vivemos os minutos finais da história da humanidade. O mundo tem vivido uma corrupção tremenda, generalizada em todos os sentidos, e a família tem perdido valor ao longo dos tempos. A família literal que eu tenho falado, aquela que Deus instituiu.
O inimigo das nossas almas tem procurado grandemente atacar a família, banalizando os valores que ela tem, mas nós, como representantes de Cristo, embaixadores do Senhor Jesus, nós temos o dever de cada dia mais falar da importância que tem a família que Deus instituiu. Amém? Quero ler um texto bíblico aqui, Ellen White, ela falando da importância que tem a família de Deus, aqui no livro Ciência do Bom Viver. Ela diz assim: a restauração e erguimento da humanidade começam no lar. Então isso é importante, irmão. Essa aqui é uma frase, uma palavra de Deus. E a restauração da humanidade começa onde? No lar, né? Então é no lar, é na família, ali é a base de todas as coisas. Essa é a realidade. Outro texto aqui que ela fala, diz assim: Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo. A esposa é a igreja, da qual diz: tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a, para apresentar a si mesmo santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Então vemos aqui, irmãos, que assim como Cristo Jesus amou a igreja, sacrificou-se por ela, semelhantemente, os maridos devem amar sua esposa e vice-versa. Porque na palavra de Deus nós encontramos que ninguém odeia a sua própria carne. Muito pelo contrário, dela cuida, alimenta, enfim. Este deve ser o procedimento de todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor. É verdade? O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. Então, quando Deus criou a família, Ele tinha um propósito para que ela fosse o quê? Fosse uma bênção para toda a humanidade. Hoje, no nosso tempo, tem criado-se instituições semelhantes, mas nunca será semelhante, nunca será igual àquela que Deus instituiu. Amém? Pois bem, irmãos, esta mensagem aqui é a mensagem que nós tínhamos a compartilhar com todos os irmãos e amigos que certamente irão ver esta mensagem. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar e nos dar capacidade de cada dia mais andar segundo a palavra do Senhor. Amém? Amém.